E aí, players, como vocês estão? No vídeo passado eu falei sobre o básico de trades aqui no Beauty Battle e nesse vídeo eu venho me aprofundar sobre Robux. A primeira questão que eu queria comentar são sobre as doações aqui dentro do jogo. Do meu lado esquerdo há uma placa de Top Donations, onde mostra o nome de cada jogador e a quantidade de Robux doadas. Essa placa ela é utilizada tanto para a doação de Robux quanto para a venda de itens. Eu vou falar sobre mais para frente. Mais uma informação muito importante. Dentro do Beauty Battle, a taxa de Robux é diferente da taxa dentro do Roblox. Para quem já realizou trocas ou venda dentro do Roblox, sabe que a taxa do Roblox é de 30%. Então, se você vendeu 1000 Robux ou trocou 1000 Robux dentro do Roblox, o Roblox ele pegaria 30% desse valor, que seria 300 Robux. Então, dos 1000 Robux que você comercializou, você receberia apenas 700. Já no Beauty Battle, a taxa de Robux é de 40%, sendo 30% do Roblox e 10% do jogo. Então, utilizando o mesmo exemplo, se você comercializasse 1000 Robux, você estaria recebendo somente 600 Robux e 400 Robux seriam de taxas. Então, 30% desses 400 seriam do Roblox e 10% seriam do jogo. Bom, como conseguir as placas de doações de Robux? O único formato que eu conheço atualmente são os baús de gema safe. Eu não conheço outros meios que dá para conseguir essa placa e eu nunca vi elas droparem em leilões dentro do jogo, apenas em aberturas de baús, que é o formato que a maioria das pessoas dizem que elas podem sim aparecer. Ok, comentamos sobre as doações de Robux, mas chegamos na parte que todo mundo quer saber: a venda de cereals por Robux, que são os itens mais caros do jogo. Como vender o cereal por Robux? No momento, eu tenho esses cereals e a maioria deles estão para vendas. Mas como que eu coloco valor neles para vender? A dúvida que eu percebo na maioria dos jogadores que estão iniciando no mundo das trades. Quando você tiver o seu cereal e você decidiu que quer vendê-lo por Robux, há dois passos que você precisa fazer. O primeiro seria, lógico, definir o preço que você quer vender aquele cereal, e o segundo seria criar a Game Pass no Roblox do preço que você quer comercializar. Um bom exemplo seria esse Hallow Slime. Eu clico nele, aparece essa interface e a opção Sell for Robux, onde está zerada, mas me possibilita editar o valor, e se eu clicar para editar, aparece todas as minhas Game Pass criadas que estão à vendas. Eu posso selecionar uma para colocar o valor nesse slime. Após eu selecionar o valor, vai aparecer nesse campo, e tanto no Sky Plaza quanto na minha loja ou na loja de outra pessoa terá uma interface onde os outros jogadores podem comprar esse item. Assim que eu realizar uma compra ou venda, os Robux que foram comercializados serão encaminhados para o vendedor e o item comprado serão entregue automaticamente para o comprador. Os Robux comercializados terão um prazo de 5 a 7 dias para caírem na sua conta, caso você tenha vendido, ou na conta do vendedor, caso você tenha comprado. Esse prazo é o padrão da Roblox. Caso você tenha ficado com dúvidas sobre as Game Pass, mais pra frente nesse vídeo ainda vou explicar como criar uma Game Pass pelo computador, mostrando passo a passo. Bom pessoal, eu entrei com outra conta para demonstrar a interface de compras de cereals diretamente da minha loja para vocês. Por exemplo, essa Brum. Quando você clica nela, aparece
dois ícones. O primeiro, que seria para dar ofertas com dinheiro do jogo, que é utilizado em itens normais que você arruma no leilão, mas saibam que os cereals valem muito mais que o valor demonstrado se formos levar em consideração uma negociação de cereals por net worth. Agora o segundo ícone é para comprar com Robux, mas esse ícone só aparece quando colocarem ele à venda. Por exemplo, essas duas SUVs aqui que eu tenho. Eu não estou vendendo elas, então o ícone não aparece. Mas, uma informação, a interface do Skypraza é diferente dessa que eu estou mostrando. Logo mais para frente eu vou mostrar de lá também. Mas vejam, quando eu clico para comprar com Robux, ele me levará para essa tela, onde forma o valor do item e me dá um tempo para comprar esse item. Após eu realizar a compra, os Robux sairão da minha conta e ficarão pendentes para o vendedor, e o item comprado aparecerá no meu inventário. Agora, dando o exemplo do Skypraza, como podem ver, há muitas pessoas anunciando a venda de seus itens, e se eu clicar, por exemplo, nessa pessoa, aparecerá uma aba com todos os itens dele e que estão à venda com seus preços. Um detalhe é que se você não tiver com seu item no inventário, mesmo assim ele vai aparecer no seu perfil. Mas caso você tenha guardado seu item na warehouse, que é o armazém, seu item não aparecerá no seu perfil, ele ficará escondido. A parte de comprar o item é a mesma aba que mostramos anteriormente, mostrando o valor do item e o tempo para realizar aquela compra. No Skypraza, possuímos os telões onde mostram ao vivo todas as compras do jogo, além de outros telões como a leaderboard, top valores de cereals e as maiores compras do jogo. O Skypraza é o local para você comercializar seus itens e o único onde você terá acesso ao livro do Marketplace para ver a descrição de todos os cereals. Mas vamos lá. No computador, você irá abrir o seu navegador na sua conta Roblox logada e você terá que entrar na Roblox Studio. Aqui eu vou fazer desde o começo. Vocês estarão na página inicial do Roblox e vocês vão clicar em criar. Caso esteja em inglês, aparece Create. Aqui vocês vão estar no início da página da Roblox Studio. Após abrirem a página, vocês devem clicar na sua experiência, como por exemplo essa que está aparecendo para mim. Dentro da página da experiência, você terá todas essas configurações. Vocês vão ter que descer e encontrar a parte de monetizar. Quando encontrarem, cliquem na opção passes e nessa parte cliquem em criar um passe. Aqui vocês colocam um nome que é obrigatório e uma descrição que é opcional. E após isso, criem o passe. Quando vocês criarem, ele não terá um preço ainda. Então vocês clicam novamente e vão na opção vendas. Nela, ative a opção item à venda e escreva o valor da Game Pass abaixo. Aqui mostra a informação que eu comentei lá no começo do vídeo, sobre a taxa do Roblox de 30%, que no caso seria em cima dessa Game Pass de 10 Robux. O Roblox ele ficaria com 3 Robux dessa Game Pass, mas lembre-se que no Beauty Battle a taxa é de 40%. Depois de configurarem, salvem e com isso o passe de vocês está pronto. Depois de vocês terem feito todos esses passos e já tiverem a sua Donation Board, vocês só precisam vir até ela, segurar com o E, ou se estiverem no celular, cliquem em cima. E aqui aparece todas as suas Game Pass com os valores. Uma observação é que a Dono Board permite apenas 4 a 5 Game Pass ativas nela. Então escolham sabiamente qual vocês vão colocar. Mas não se preocupem que tem como mudar depois caso queiram. Um exemplo seria essa Game Pass. Eu posso desativar ela para colocar outra no lugar. Sobre a questão da venda de itens por Robux,
No jogo, vocês podem vender itens que não são cereals por Robux, mas claramente, itens de leilões não valem nada sozinhos. Mas, por exemplo, todos esses itens que vocês estão vendo são limiteds, praticamente itens abaixo de cereals. São raros, mas que não tiveram numerações. E itens limiteds, por serem muito raros, antigos e bom para decorações, eles podem valer algo bom. Com isso, existem pessoas que compram com Robux ou negociam outros itens por eles. Nesse caso, quando é uma venda de item que não é um serial, onde não possui interface para colocar a Game Pass e a pessoa comprar, ela é realizada pela Dono Board. Ou seja, vocês vão negociar o item em questão que vocês querem vender. Por exemplo, essa abóbora por 10 Robux. Eu negociaria com a pessoa e se ela aceitasse, eu colocaria. Ou seja, vocês vão negociar o item em questão que vocês querem vender com a pessoa. Por exemplo, essa abóbora por 10 Robux. Eu negociaria com a pessoa e se ela aceitasse, eu colocaria a Game Pass de 10 Robux na board. Lembrando que os valores que eu estou falando são para suposições. Assim que ela fizesse o pagamento, eu entregaria o item para ela. Mas para evitar riscos de scam ou enganos, a própria comunidade do jogo possui middlemen, que são pessoas confiáveis que intermediam a sua troca com a outra pessoa. Utilizando esse exemplo, eu quero vender os 6 MGS que eu tenho para outra pessoa, e essa pessoa vai me pagar pela Dono Board. Mas há uma indecisão de quem passaria os itens primeiro, sendo se eu daria os MGS primeiro ou se a pessoa pagaria os Robux na board primeiro. Para deixar a troca mais segura, poderíamos chamar um middleman oficial, não seja falso, e pedir a ajuda dele, onde eu encaminharia os MGS para ele, e após a pessoa pagar pelos MGS na Dono Board, ele entregaria os MGS para aquela pessoa. Quando o pagamento fosse efetuado, aparece uma mensagem tanto no chat quanto na Dono Board. Assim todo mundo ia ficar sabendo. Certo, NC, você falou sobre a Dono Board, você explicou sobre as Game Pass, mas não falou sobre o valor em si dos cereals por Robux. Essa questão do valor dos cereals é a parte de cada jogador, porque há jogadores que vendem alguns cereals muito barato para conseguir Robux mais rápido, e há jogadores que vendem cereals mais caros. E nesse caso, vai depender da pessoa que está comprando. Se aquela pessoa ela está comprando aquele cereal para colecionar ou para usar, então se for nesse caso, o preço do cereal será individual. Caberá a pessoa decidir se o item está barato ou não. Agora, se o jogador está comprando o cereal para revender e ganhar uma quantia de profit, aí sim tem que se atentar ao valor que está comprando e vendendo. Um exemplo seria um item que custa 1000 Robux e você quer comprar para revender. Como a taxa do jogo é de 40%, para você sair no 0 a 0 sem perder e nem ganhar, você teria que comprar esse item por 600 Robux. E se você vendesse por 1000 Robux, você estaria no 0 a 0. Agora, se você conseguisse vender por mais de 1000 Robux, aí sim você teria um lucro em Robux. Mas um aviso importante: o marketplace que eu mostrei para vocês nos vídeos anteriores e também nesse vídeo, ele mostra os valores dos cereals em Robux. Mas há alguns valores que estão lá que não são o valor correto. Por exemplo, a Brum. Há algumas semanas atrás ela estava valendo seus 17.000 Robux no marketplace. Mas ninguém pagaria esse valor nela. É um valor muito alto. Seu valor comercializado nessas semanas estavam entre 1000 a 2000 Robux, que seria o seu valor real. E dependendo do seu número, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo sobre os números? Eu não percebi muita movimentação no mercado da Brum, mas se fosse, por exemplo, o número 1 da Brum, aí nós poderíamos falar de um valor muito alto mesmo. E isso se aplica a vários itens. Às vezes o valor real em Robux é diferente do marketplace.
E o número que eu comentei, ele vai influenciar no valor desse item também. Sempre que tiver dúvidas sobre os itens, pergunte na comunidade. É o melhor lugar para você se esclarecer sobre os valores, porque como eu informei, os valores eles se modificam frequentemente. Então na comunidade vão ter pessoas que estão ali no dia a dia trocando e estão percebendo o valor real daquele item. Mas lembrem-se, a comunidade ela só tem suporte em inglês, então usem o tradutor. Além disso, eu vou deixar o Discord da comunidade na descrição do vídeo para vocês acessarem. Bom, o vídeo está ficando longo e eu vou estar encerrando por aqui. Dei bastante dicas, espero que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham dúvidas, deixem nos comentários para eu responder, até mesmo para virar uma nova ideia de um próximo vídeo. Com isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!